Olá, hoje nós vamos ver sobre a pintura barroca. Nós vamos ver a pintura barroca principalmente na Europa. Depois, em outra oportunidade, nós vamos estar vendo a representatividade da pintura barroca aqui no Brasil, já que foi um movimento que atingiu várias partes do mundo. Ela aconteceu em 1600, por volta de 1600, em Roma, na Itália, e espalhou-se por toda a Europa, né, porque o canal condutor desse movimento artístico foi a Igreja Católica. Então, por isso que ela espalhou rapidamente por toda a Europa. Depois chega também no continente americano e também vinda pelas mãos dos colonizadores, né, portugueses e espanhóis. Ele é marcado por um estilo religioso, sempre as representações puxam para o dramático, né? Sempre são representações muito dramáticas, que demonstram um forte apelo emocional e puxa sempre para os sentidos. Então, prende o telespectador, prende o observador através dessas características. Então, a dor era representada muito intensa, a surpresa era de forma muito intensa. Então, sempre puxando para o emocional da pessoa, sempre chamando a atenção para o emocional da pessoa. Ele surgiu na Itália, assim como a gente já falou. E quando que isso aconteceu? Quando que esse movimento surgiu? Teve a necessidade desse movimento. Foi quando a Igreja Católica se viu ameaçada pela Reforma Protestante. Então, o movimento barroco foi um canal condutor que a Igreja Católica encontrou, já que nessa época a arte, a pintura, a escultura era bastante valorizada e era um meio de comunicação entre as pessoas. Então, foi o meio que a Igreja Católica usou para atingir os seus fiéis, atingir de maneira a conquistá-los, atingir de maneira a trazê-los de volta para dentro da igreja. Então, na busca por combater esse embate, a igreja criou a Contra-Reforma. Então, quando veio a Reforma Protestante, logo depois, logo em seguida, a igreja viu que estava perdendo terreno, então ela criou um movimento chamado Contra-Reforma. E é justamente na Contra-Reforma que o barroco ganha maior força, porque a arte foi um dos vieses encontrados pela igreja para reconquistar o seu poder e a pintura foi um desses caminhos. Nessa época, a escrita era muito. Não era todo mundo que sabia ler, que sabia escrever. E a comunicação por meio de imagens era uma comunicação que atingia um maior número de pessoas. Então, por isso, a pintura era muito valorizada nesse período. Outra característica da pintura barroca é uma técnica que os pintores usavam chamado chiaroscuro, que é pontos de áreas bem claras e pontos de áreas bem escuras na mesma tela. Então, eles usavam a luz para destacar os elementos que eles queriam que o observador desse maior atenção na tela. Então, muitas das obras não possuem luz natural. É uma luz que aparece, né? Não é uma luz natural, mas também não parece que é uma luz artificial. Ela simplesmente tem pontos de, de imagens, assim, pontos na própria tela que são mais claros e que automaticamente chama a atenção do observador para esse ponto claro. Assim como vocês podem ver aqui nessa tela. A figura central é Jesus, né, que está distribuindo o alimento para as pessoas. Então, ele tem
essa luz que vai fazer com que a nossa atenção seja voltada para ele. E vários outros pontos bem escuros. Tem elementos da tela que a gente não consegue nem identificar se é homem ou se é mulher, né, que está bastante escurecido. Aqui também a figura central é a figura que está sendo crucificada. Vocês podem perceber que tem uma certa luminosidade nessa figura. E as demais, né, principalmente o fundo, encontra-se totalmente em escuro. Aqui não tem mais aquelas características que a gente via lá no Renascimento, de certa profundidade, daquela preocupação em retratar o fundo com paisagens, né, com cenas que perdiam-se no horizonte. Aqui não tem isso mais. Sempre as obras, por se tratar de um movimento que foi amplamente usado pela Igreja Católica, então a temática eram sempre histórias bíblicas, né? Era muito recorrente esse tema. Não que não tivesse outro tipo de representação, outro tipo de temática usada, mas as cenas das histórias bíblicas eram muito recorrentes nas pinturas barrocas e sempre com esse tom de dramático, com esse tom de teatralidade. É o que a gente pode ver nessas telas que eu vou apresentar para vocês. Aqui é uma tela do Caravaggio, que é um pintor barroco bastante famoso, né, que nós vamos estar vendo mais sobre ele em outras oportunidades. Nós vamos ter uma aula exclusiva só sobre o Caravaggio depois. Aqui é o Sacrifício de Isaac, e a gente percebe todas essas características do barroco, né, a questão da emoção, a questão do sofrimento, né, do Isaac. Então ele está assim, a ponto de ter a cabeça cortada, e ele demonstra todo esse sentimento de dor, de angústia, de medo na sua feição. O Martírio de São Mateus, também de Caravaggio. Aqui a gente vê todas as características, né, da teatralidade, a questão do claro e escuro, a figura central bem iluminada. O Retorno do Filho Pródigo, esse já é de outro pintor, é do Rembrandt. O destaque aqui é o rosto do pai que está recebendo o filho, né? E tem elementos que parece que a tela ficou meio que inacabada, mas na verdade não é uma tela inacabada. Mas por conta dessa característica das figuras em primeiro plano estarem assim em destaque. Mas se vocês perceberem mais ao fundo, tem duas mulheres que se apresentam também na tela, mas elas estão, né, em pontos escuros da tela. O estilo barroco, ele se desenvolveu em vários locais, por conta dessa mobilidade, por conta desse veículo de comunicação que foi usado pela Igreja Católica. Portanto, as características não são as mesmas em todos os locais, mas existem algumas características que são recorrentes, né, em toda representação barroca, independente do local onde ela está localizada, que são elas que vocês vão ver a seguir. A questão da religiosidade era muito trabalhada, do realismo, mas o realismo levado ao extremo, né, com uma certa teatralidade. A busca da fé por meio dos sentidos, então buscava chamar a atenção do observador através dos sentidos, através desse exagero na exaltação dos sentimentos, sensualidade, forte conteúdo emocional, né, a teatralidade, representação do infinito, representação do espaço em movimento, então as figuras
não pareciam que estavam estáticas, percebia-se um certo movimento. Valorização das luzes e da sombra, que era o ponto assim que a gente já vem falando desde o início. Outra característica era o realismo. Então, as representações, elas aconteciam tanto da vida na realeza, quanto no cotidiano do povo humilde, porque o objetivo aqui da arte, nesse período, era atingir o maior número de pessoas possível. Então, por isso que não era um estilo de pintura que foi muito elitizado. Existiam temas que eram que as pessoas se identificavam com esse tema, independente da sua classe social. A questão da fé é de todos, né, independente da classe social. E como a fé, né, as histórias bíblicas eram muito marcantes nesse período, era uma temática muito recorrente nesse período, então acabava que alcançava todas as classes sociais. Um dos públicos alvos de maior interesse era aqueles que não sabiam ler. Igual eu já falei para vocês, esse período era um período que nem todas as pessoas sabiam ler. Aliás, era a minoria que sabia ler e escrever. Então, existia um grande número de analfabetos e as mensagens através de imagens era muito clara, muito didática e todo mundo olhava e já entendia a mensagem que se queria passar. Cenas do cotidiano eram representadas em algumas obras da pintura barroca, além de diferentes classes sociais. Cenas de naturezas mortas eram comuns, assim como cenas em interiores de residências. Então era um estilo de pintura bem eclético, não esquecendo de todas essas características que a gente vem vendo ao longo da aula. Agora eu vou apresentar para vocês algumas imagens para vocês verem as diferentes formas da pintura barroca, né, as diferentes representações da pintura barroca. Vocês vão ver várias temáticas usadas, não só as temáticas religiosas. Elevação da cruz. E aqui a gente vê toda essa teatralidade, né, que era bem recorrente no barroco. Descida da cruz. As Meninas, essa aqui é do Velázquez, ele próprio está nessa tela. Um reflexo do espelho. Aqui já são cenas domésticas, né? Não é uma cena religiosa. Velha fritando os ovos, também é uma cena doméstica. Incredulidade de São Tomé, também do Caravaggio.